Galera. Thiago Silva está fora do jogo contra o Internacional. Thiago Silva está fora do jogo contra o Bahia. Thiago Silva está fora do jogo contra o América de Cali e alguns outros jogos. O Fluminense acaba de informar na tarde dessa segunda-feira de que o Thiago Silva deixou o campo na partida contra o Grêmio no último sábado com dores na coxa. Passou por exames de imagem que mostraram uma lesão de grau 2 no músculo posterior da coxa direita. O jogador já iniciou seu tratamento no Centro de Treinamento Carlos Castilho e a previsão, segundo o próprio Fluminense, é que ele volte aos treinos de campo em 4 semanas. Então, a previsão dele voltar a treinar, dele voltar aos treinos de campo, é daqui a 4 semanas. É com essa notícia bem triste que eu inicio e peço a vinheta para a gente comentar um pouquinho rapidamente sobre isso e falar também de mercado. Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil, de todo o mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. Deixa o like aqui embaixo, se inscreva aqui no Raiz Tricolor e vamos embora para a gente falar de Fluminense. A gente começa falando sobre essa notícia ruim, né? Notícia sobre o Thiago Silva. O Fluminense perde mais um zagueiro. A verdade é essa. Thiago Silva, que, como eu falei, teve a lesão ali aos 40 e vral do segundo tempo. Ele foi bater um tiro de meta, acho que bateu uma falta, alguma coisa boba ali. Na hora que ele bateu, ele sentiu. Na hora, puxou aqui, teve leitura labial até do pessoal que faz leitura labial sobre isso. E o jogador agora, uma lesão de grau 2, fora de alguns jogos do Fluminense. Vocês terem noção, só se a gente botar só o tempo que ele vai voltar aos gramados, tá? Vai voltar a treinar, né? Dá pra dizer assim. Ele perde o jogo contra o Inter, a volta, perde o jogo contra o Bahia, pelo Brasileirão. Os 2 jogos contra o América de Cali, a ida e a volta da Copa Sul-Americana. Ele perde o jogo contra o Fortaleza, pelo Brasileirão também, jogo esse no Maracanã. Perde os 2 jogos fora de casa pelo Brasileirão contra Bragantino e contra Santos. E, caso a gente avance na Copa do Brasil, ele também fica de fora do jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. E aí depois entra uma data FIFA e aí, enfim, o jogo de volta da Copa do Brasil está marcado para o dia 11 de setembro. Então a gente está falando de um cara que vai perder somente isso. 8 jogos do Fluminense. Por baixo é isso. Se ele não perder esses 8 jogos, é milagre. E aí a gente vem falar também 2 coisas. Uma, o Thiago Silva vem numa sequência grande de jogos. O Thiago Silva jogou Borussia e Ulsan 90 minutos. Depois foi poupado contra uma Mamelodi naquele jogo pelo Mundial. E desde o dia 30 de junho, ele vem jogando todos os jogos do Fluminense os 90 minutos. Então ele jogou 90 minutos contra a Inter, contra o Al Hilal, contra o Chelsea, contra o Cruzeiro, contra o Flamengo. Foi poupado contra o Palmeiras. E aqui acho que vem o principal problema. O Ignacio se lesiona naquele jogo, ele tem que entrar para jogar mais ou menos meia hora de jogo. Depois é titular contra o São Paulo, titular contra o Inter, titular contra o Grêmio. Todos esses jogando 90 minutos. Não foi poupado nenhum jogo do Fluminense. Então a gente está falando, se a gente arredondar um pouquinho, de um cara que em um mês jogou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jogou 9 jogos, né, em aproximadamente 32 dias. Sendo 8 jogando os 90 minutos e o outro 1 jogando meia hora. Isso tudo o Thiago Silva tendo 40 anos de idade e a gente sabe que já há alguma dificuldade física ali também em alguns momentos. Isso é o motivo do Thiago Silva ter se lesionado? Não sou fisioterapeuta para poder saber, mas acho que há indícios para a gente dizer. Mas qual que é o principal motivo para o Thiago Silva ter se lesionado? A falta de zagueiros no elenco do Fluminense. Essa é a causa real da brincadeira. Thiago Silva só está jogando tudo isso porque ele é um zagueiro espetacular, de qualidade espetacular, tecnicamente e até fisicamente falando, também pensando na idade dele, mas também porque o Ignacio se lesionou contra o Palmeiras e era um jogo para o Thiago Silva nem estar no banco. A gente tem Ignacio e Freitas titular, mas o Renato insiste em colocar o Thiago Santos como volante em campo.
Já fez isso contra o Internacional, já fez isso agora de novo contra o Grêmio, contra o Internacional lá atrás. Então ele enxerga o Thiago Santos como um volante. E se ele enxerga o Thiago Santos como volante, a gente só tem 4 zagueiros. A gente só tem Freitas, Thiago Silva, Manuel e Ignacio. E neste momento, tem o destaque que todos eles estão da meia-idade para frente. Na verdade, a maior parte deles, o Thiago Silva e o Manuel, estão mais para final de carreira do que, né, para meia-idade, até se separar para pensar. Fisicamente falando, Ignacio e Freitas rendem mais. Só que aí, nesse momento, a gente tem Ignacio lesionado, Thiago Silva lesionado. Freitas e Manuel vão ser nossos titulares e a gente, como banco, só tem o Thiago Santos, de certa maneira, improvisado. Então estamos falando sim de uma dificuldade que o Fluminense tem nesse momento para montar o time. No último jogo, a gente teve o desfalque do Thiago Silva, a gente teve o desfalque do Freitas, que estava suspenso, e do Ignacio, que estava lesionado. No banco, a gente não tinha zagueiros na montagem do banco. Nosso banco foi Marcelo Pitaluga, Wagner, que é lateral esquerdo, Isaac, que é meia atacante, Lima, que é volante meia atacante, Nonato, que é meia, Lescano, que é meia, Riquelme, que é atacante, Paulo Baia, que é atacante, Cano, que é atacante, João Kennedy, que é atacante, Canobi, que é atacante, e o Thiago Santos, que, como eu falei, está tendo um olhar muito mais de volante. O Thiago Silva só estava também até o final daquele jogo contra o Grêmio, também porque se a gente quisesse mexer naquele momento, a gente ia ter que botar o Nonato no time. Porque além de tudo também não tinha o Bernal. Então, a zaga do Fluminense, é uma coisa que o Lessa falou várias vezes, eu acho que o problema da zaga do Fluminense nem é tanto técnica, acho que tecnicamente falando da nossa zaga, ela não é num nível de ser campeão, né, obviamente, mas é num nível ok. Agora, de quantidade é desesperador. E aí, nesse momento na base, você pode até falar, pô, não subiu ninguém, Gabriel, que teria idade e tal. A gente tem basicamente 2 de 2 gerações diferentes que poderiam estar suprindo essa fase, que é o Luan Freitas, que infelizmente acabou não rendendo por aqui, também já tá fora do Fluminense, e mais recentemente o Kaique Almeida, que foi vendido ao Watford, retornou ao Fluminense, era uma expectativa altíssima no Kaique Almeida, zagueiro alto, canhoto, com boa qualidade de condução de bola, batia bem na bola, etc. Mas, enfim, alguma coisa nesse período se perdeu, ele voltou, não conseguiu render, está emprestado para o Remo, tem sido titular lá na Série B, mas assim, é isso. Esse é o cenário, a gente não tem ninguém pronto para subir. Faz um mês que a janela abriu, vai fazer agora um mês, e a gente ainda não teve contratações. Vamos falar aqui sobre a situação de mercado, inclusive, né? Vamos lá. Primeira notícia que a gente fala é sobre Paulo Baia, apuração nossa aqui também, mas uma informação divulgada primeiro pelo... Deixa eu pegar o nome dele aqui, que ele tem canal do Ceará. O Del Luiz, tá? Tem um canal que fala sobre o Ceará. Ele falou que o Ceará fez uma proposta pelo Paulo Baia e que dentro dessa proposta o objetivo do Ceará até mesmo já estava falando sobre anunciar o jogador. Então era algo que estava muito alinhado. Eu fui falar com pessoas que são do staff do Paulo Baia para tentar entender melhor. E, assim, eu não obtive resposta sobre estar fechado ou não com o Ceará, mas as respostas foram bem diferentes de quando eu entrei em contato com a sondagem do Atlético Goianiense, por exemplo, que não chegou nada, etc. Hoje, qual que é o compasso da situação, tá? Que eu consegui apurar. Para o desejo do Paulo Baia, o Ceará é interessante. Então ele tem o desejo. Sabe que no Fluminense o espaço ele é mais complicado, né? Porque você hoje tem, como eu falei, olha o banco do Fluminense no último jogo, a quantidade de atacante que tinha no banco. E o Baia, que até recebeu mais chances do que eu confesso que eu esperava quando ele chegou, mas que não tem recebido tantas chances pensando em alguém que vai ficar sem contrato com o Fluminense pro ano que vem. Então, pro Ceará, Série A do Brasileirão, então seria algo interessante para ele. Já o Atlético Goianiense, no entanto, tá na Série B. No meio do caminho aí teve algo do Sport também, tá? O Sport chegou também a dar uma sondada, mas o negócio não foi muito pra frente. Até porque o Sport já não joga a Série A mais também direito. Então o salto do Paulo Baia, internamente ali o que se considera é que não é que o Baia tá dando um salto para baixo do Fluminense pro Ceará. Tá dando um salto pro alto do Goiás pro Ceará. E o Fluminense foi a passagem desse caminho. Qual que é a situação agora na prática? O Fluminense precisa realizar essa liberação.
Tá? Por quê? O jogador pertence ao Primavera, que é um clube que é do empresário do Paulo Baier, e está emprestado ao Fluminense. E, obviamente, pro jogador sair e ir pro Ceará, o Fluminense precisa liberar. O que é esperado é que o Fluminense não cause muitas dificuldades para liberar o Paulo Baier. Isso porque o jogador não tem tantas oportunidades assim no Fluminense recentemente. Se pegar o pós-mundial, o Baier ficou algumas vezes até fora da relação e tal. Só que, obviamente, se o jogador for vendido ao Ceará, do Primavera ao Ceará, for uma venda agora, o Fluminense está também detectando para poder receber alguma coisa, cláusula de vitrine, etc. Então, o cenário atualmente é esse, depende da liberação do Fluminense. Da parte do Renato Gaúcho, o que eu ouvi de uma pessoa que está nesse meio dessa negociação e tudo é que assim, é muito confuso, porque ninguém entende direito o que o Renato quer. Se o Renato quer utilizar o cara, se não quer liberar o cara, enfim, então está nesse compasso de espera. Resumindo, é bem provável que, de fato, o Ceará, entre os clubes, fica tudo muito mais fácil, dependeria muito mais de uma liberação do Fluminense para o jogador ir para o Ceará. Saindo da negociação, a gente tendo informação, eu trago aqui e faço uma análise mais aprofundada sobre isso. O quão mais aprofundado uma saída do Paulo Baier dá para ser, né? Vamos lá, outra negociação que a gente fala aqui também. Santi Moreno. O jogador do Portland Timbers foi visto hoje treinando, olha aí, ó, a informação lá do Adam Sussman, tá? Foi visto hoje treinando, deixa eu traduzir aqui para geral poder ler. Atacantes do Portland Timbers, Anthony e Santi Moreno, treinam integralmente antes do Portland ir para Austin, no Texas, nessa tarde. Então, ó, ele foi visto treinando normalmente lá no Portland. Qual é a situação hoje do jogador, tá? Segundo o Tom Bogert, que é um jornalista que, inclusive, foi quem falou primeiro sobre a notícia do Santi Moreno, o Portland contratou o jogador norueguês Christopher Welde, do Olympiacos. Gastou ali uma grana e tal, e contratou, é um atacante. E aí perguntaram para ele, então isso significa que o Santi Moreno tá saindo? Ele falou, não, o Portland quer ficar com os dois. Então, a princípio, seria isso. E aí ele completou essa informação também, falando que o Portland insiste que não quer vender o Santiago Moreno, que apesar dele ter ficado de fora do último jogo do Portland, não tem um acordo com o Fluminense pela venda, ainda nada. Então, o que se diz lá é isso. Aqui a gente tem a venda meio que como certa. Eu tentei contato com o staff do Santiago Moreno, fui atendido, mas eles pediram para não comentar nada no momento, que na hora certa falariam ali sobre a situação. Então, a princípio, também é uma situação que está acontecendo, né? Pode ser anunciado a qualquer momento pelo Fluminense, etc. Então, há algo acontecendo mesmo, a gente já sabia disso, mas vamos aguardar agora para saber como vai ser o desfecho dessa negociação. Porque, ao que parece, o Fluminense quer comprar. O Tom Bogert, inclusive, falou que não foi uma nova proposta ainda. O Fluminense fez uma proposta, foi recusada. Aí o Fluminense aumentaria para chegar nos termos que o Portland tinha combinado com o Santi Moreno e não chegou essa nova proposta lá ainda. Vamos ver o que será que o Fluminense está esperando, né? Vamos lá, outra negociação também que a gente fala aqui é sobre Lucas Ribeiro, o jogador que aparentemente já estava fora do radar do Fluminense, né? Porque estaria fechando com o clube do Catar. Inclusive, perdão aqui, teve um dia que eu gravei aqui de madrugada, cara, e eu falei que esse clube era o Pyramids. Só que o Pyramids é do Egito, né? Aí eu mosquei nessa daí. Peço perdão, o Pyramids tentou a contratação do Lucas Ribeiro também, tá? E aí o português Miguel Cardoso, que é treinador do Mamelodi Sundowns, deu uma entrevista após o jogo falando que sobre o Lucas Ribeiro, esse tipo de situação será resolvido pelo clube. Tenho certeza que as coisas vão se tornar públicas no momento adequado. Eu gostaria de ter o time mais completo, porque o Lucas Ribeiro ficou fora do jogo, né? Tem que trabalhar as soluções, etc, etc, etc. Mas ninguém deve pensar que o Mamelodi está num nível onde que não deveria estar, porque eles começaram meio mal a temporada. Tenho certeza que os responsáveis assumirão a responsabilidade de organizar as questões no momento adequado. Enfim, deu uma sabonetada ali geral, mas falou que as coisas estão sendo resolvidas pelos clubes e se tornaram públicas no momento adequado, tá? Que ele, como treinador, gostaria de ter o jogador. O Kickoff, que tem notícias lá da África do Sul, fez essa matéria aí, tá? Vou botar aí na tela, ela já traduzida também
pro português pra gente poder ler junto e encerrar aqui o vídeo. Ele falou que Lucas Ribeiro tem uma enorme influência, né, brasileira, pressionando para o seu retorno para casa, caso uma Mamelodi Sundowns aceite oferta de transferência em sua mesa. O para casa aqui é o Brasil, tá? Aí diz que o Lucas Ribeiro, 2 anos passando com ele lá no Mamelodi Sundowns, tiveram números muito bons, incluíram ele no Mundial da FIFA, fez um gol, foi eleito o melhor do jogo numa das partidas, mas que há uma ofertas na mesa para o Mamelodi, considerar para o jovem de 26 anos do clube brasileiro Fluminense e de outro do Catar. E aí disse aqui um jogador, né, que a bola está na mão do Sundowns, é um ex-jogador, né, para decidir o que fazer, mas sei que é difícil resistir à tentação de voltar ao Brasil. Esse cara sempre sonhou em jogar a bola a Série A do Brasileirão, agora tem chance. Então, estas são tentações muito difíceis de resistir. Ele é brasileiro, não está num clube europeu de ponta, então, como há interesse do Fluminense, ele não precisa de dúvidas. O que sei é que já houve uma enorme influência dos brasileiros pressionando para voltar para casa, seja família, amigos e o próprio clube brasileiro, o Fluminense. E eles tornaram extremamente difícil para ele, então suponho que só falta o Sundowns aceitar a oferta e o Ribeiro voltará para o Brasil, né, para casa. Pelo que ele mostrou no Mundial, vão fazer dele a maravilhosa promessa que possivelmente vestir a camisa da seleção brasileira. O jogo dele vai continuar crescendo em casa, ele vai ganhar um bom dinheiro, estará competindo num nível mais alto. O Fluminense, afinal, é um time de massa e vai oferecer o melhor do mundo para ele. Ele está numa situação apertada. Então, assim, a situação que se fala na África do Sul é que existe também uma influência em cima do Lucas Ribeiro para voltar a jogar no Brasil e não aceitar a proposta do Catar, pensando mais à frente. Para mim, essa situação já estava até finalizada, né? Ele já estava encaminhado para lá, mas pelo visto, ainda tem chance do Lucas Ribeiro vir para o Fluminense. E aí, o que você acha sobre todas essas notícias? Deixa o like, se inscreve, tamo junto, até a próxima. Valeu.